Boa tarde para todos, para todas. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Alquimísticos, comigo, Cris Gouveia. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta holística, sou embaixadora da paz e tenho esse programa já há cerca de 2 anos. Eu estava falando para eles aqui que dos meus maiores desejos nesse programa era trazer atores e atrizes para a gente conversar sobre espiritualidade. E olha que bacana, os dois estão fazendo uma peça que é justamente sobre esse assunto, que é sobre vidas passadas, né, reencarnação, perdão, não julgamento. Então, eu estou aqui com a Carol Rubner. Fala dela. Cris. Muito bem-vinda, Carol. Obrigada. E estou aqui com o Júnior Custódio. Obrigado pelo convite, Cris. Nada. Então, muito bem-vindos. E eles estão com 2 peças no teatro. A primeira é essa, que se chama Reconciliação, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. E também uma que é uma comédia, que é às sextas-feiras, que é Ladrão que Rouba Ladrão, tem 100 anos de perdão, não é isso? Só 100 anos. Então, de perdão, tá vendo? Então a gente não pode julgar. Não. Então eu vou falar um pouquinho sobre a Carol e depois sobre o Júlio. E aí cada um vai falar sobre si para complementar. E a gente vai falar sobre as peças, sobre algumas situações engraçadas que eles vivenciaram, que ela contou. Que, aliás, depois eu falo. Faz um mistério. Então a Carol Rubner, são 21 peças, 28 personagens, 42 teatros, 19 anos em cartaz. Então, posso considerá-la uma das maiores atrizes já, né, brasileiras. Né? A sua jornada teatral começou em 2001, durante sua estreia no Fringe, um renomado festival teatral brasileiro. Mas foi a partir de 2005 que Carol se estabeleceu nos palcos, acumulando 13 anos de trabalhos ininterruptos, onde demonstrou seu talento em diversas montagens, tanto infantis quanto adultas. Então vamos lá. Carol alcançou o reconhecimento nacional ao vencer o reality show Casa dos Artistas. Eu não posso falar nada porque eu não assisto, tá? Nossa, mas isso faz Nem muitos Big anos. Brother, nem Casa dos Artistas. Aí isso tem uma discussão até, Big Brother, porque essa Casa dos Artistas foi especial. Então, claro. Mas assim, Ouro. eu sou amiga do Jonas, que fez o Big Brother. Eu treino com ele no Ibirapuera. Inclusive, ele foi modelo da minha agência, porque eu já tive agência de modelos aqui. E eu falei pra ele, eu só assistia ele rezando antes de dormir, que eu achava bonitinho. Você assistiu a melhor parte. Eu achava bonitinho, mas eu não assistia mais nada. Mas assim, ela ganhou, parabéns. Não, mas foi quem eram atores, toda semana era uma prova de talento. No final, quem votou pra que eu ficasse na casa foi o Paulo Trans, Zé Mota e outra vez. Então, é outro nível, né? Isso, a gente tem que falar a verdade. Outro nível, claro. Na verdade, é a minha melhor amiga. Da minha também, eu acho. Ela alcançou o reconhecimento vencendo a Casa dos Artistas, onde passou 64 dias imersa em ensaios e performances sob a orientação do diretor Milton Travesso. Seu talento brilhou ainda mais quando assinou um contrato de 1 ano com o SBT, participando da novela Esmeralda e dando vida à jovem Joana. Que legal! Gente, eu tô conhecendo eles agora, tá? Eu tô conhecendo eles agora. Mas estou surpresa. Posso me apresentar também. Claro. Eu posso ver e falar, deixa eu ver. Tá bom. O Beto Silveira, eu conheci o Beto Silveira. Então, eu tinha uma amiga que fazia com ele lá. Nossa. E aí eu fui lá assistir alguns ensaios. Eu participei também. Mas Nossa, isso há 1000 anos atrás. de 95 até 99. Então, sim. Você quer falar um pouquinho agora? Então, o Beto Silveira continuou a aprimorar suas habilidades. Concluiu o curso de direção e atuação metódica no Actor Studio SP Brasil, e pós-graduação em corpo, dança e teatro, e performance pela renomada escola Célia Helena. Que legal! Eu conheço. Além disso, Carol frequentou a escola de cinema, participou dos workshops dos diretores Luciano Sabino e Fernando Leal, bem como preparadora do elenco Fátima Toledo. Para complementar sua formação, dedicou 2 anos ao curso de marketing musical, Making Musicals, na Escola de Atores do Wolf Maia, visando tornar-se uma atriz ainda mais completa.
Eu comecei a fazer aula de canto ontem, se vocês tiverem interesse, né? Que é uma coisa que eu sempre quis fazer também. Ator geralmente gosta, né? Dessas. Vocês já devem ter aula de canto, né? Eu estudei bastante canto. Estudei com o Ronick Neblauski, é ótimo. Ai, que bacana. Mas... Não, eu tô começando no comecinho, assim, só com hobby. Entre suas performances notáveis e destacam suas peças como As Filhas da Mãe, de artista e novo, todo mundo tem um pouco, eu vou falar assim, eu conheço essa aqui. Lolitas, Ervilha Sapo Júnior, a Casa de Bernarda Alba, sob a direção de Marcelo Medeiros. Ou seja, estamos com uma atriz muito renomada aqui, eu quero que ela agora fale um pouquinho dela. Depois eu vou colocar o currículo de vocês resumido no podcast. Agradecer. E fala um pouquinho sobre você, depois a gente passa pro Ju. Sobre a mim como atriz, sobre a sua vida, sobre a minha espiritualidade. Também. Eu sou atriz, eu tenho 44 anos. Sou uma mulher nascida em 1980, tenho 2 filhos lindos, o Gael e a Alice. O Gael tem 15 anos, a Alice 11. Minha filha joga futebol. Ela é eu vi isso no Instagram. Ela é muito maravilhosa, ela é tipo Sou muito fã dela. Meu filho também é maravilhoso, meu filho toca piano não é teclado, adora cozinhar. Que idade que ele tem? 15. Uau, que bacana. Eu sou apaixonada por teatro, gosto muito de tudo que é arte, assim, gosto muito de cinema, também gosto de TV, mas o teatro tem um lugar ali pra mim que ele parece que me abraçou sempre, assim, sabe? Eu nunca me senti... o teatro é um lugar que me acaricia, que me abraça, e que as pessoas me conhecem, me respeitam, todo mundo que trabalha comigo no teatro sempre me chama pra outra peça, então é um lugar onde eu me sinto... acolhida, exatamente. Eu chego lá, eu cheguei em casa, sabe? Você nasceu pra isso, né? Exato. E eu sou... É o que eu faço, assim. Tipo, a minha vida... A primeira coisa importante da minha vida é a atuação, é meu trabalho, é teatro. Então, e depois as outras coisas. Família, amigos. Isso. É o meu ofício, a minha vida. Assim, se tirar o teatro de mim, eu morro em seguida. É tipo uma morte certeira. Falando em morrer, gente, esse barulho que vocês estão ouvindo aí não é comum, tá? Tem uma militaria aqui fora, que eu moro do lado do Sesc. Então relevem, tá? A gente vai continuar gravando. A Carol, vocês lembram da loira do banheiro? Quem lembra? Quem tinha medo dela? Eu morria de medo dela. A gente está aqui com a loira do cemitério, é isso? Fala um pouquinho desse papel que você tem. O Gugu, lembra o Gugu? O Gugu você lembra? O Liberato? O Gugu. Sim. Ele tinha o Domingo Legal. Sim. E no programa do Domingo Legal, eles tinham... Eles estavam com, eu não lembro o nome que era, mas era, lembrei, Lendas Urbanas. E aí toda semana tinha tal das Lendas Urbanas. E a mulher do banheiro era uma delas. Isso, e a loira do cemitério também. O que aconteceu com a loira do cemitério? A loira do cemitério, ela saía do cemitério 1 de janeiro, acho que era uma sexta-feira 13. Ela saía meio com uma roupa de noiva. E ela ia, tipo, pra um forró. E aí ela seduzia um cara e ela levava ele pro cemitério. Esse era o objetivo dela. Tá. Então, aí quem... As infecções. Exatamente. Eu não lembro o nome do ator, mas eu lembro uma propaganda que ele fazia, você vai lembrar. Ele é um ator muito bonito. Ele fazia uma propaganda do Prestígio que saía do mar, assim. Sei. Você lembra? Todo mundo lembra. Eu não lembro da propaganda, não lembro do rosto dele. Isso, mas era essa propaganda desse esse ator. Eu não lembro, desculpa, faz muitos anos. Eu acho que ele nem trabalha mais como ator. Você lembra dele? Não, alguém lembra? E aí... Era esse ator, que eu não lembro o nome, e aí eu fiz a primeira cena, era num forró, tipo, seduzindo, e aí, tipo, só ele via ela e ninguém mais via, e aí ele vai, onde você vai? Ela começa a ir embora, ele vai indo atrás, ela vai indo embora, ele vai indo atrás, né? Até que ela leva ele pro cemitério. E a Cris ficou muito assustada, porque eu falei das baratas. Porque ele foi mais que eu. 4 baratas. Que ano foi isso? Isso faz uns 20 anos, 15 anos, sei lá, 40. Eu devia ter uns 26, mais uns 20 anos, 20 anos. 25, por aí, 18 anos. Aí, essa cena que eu fui gravar, que é na Quarta Parada, que é um cemitério Quarta Parada, que é um cemitério enorme aqui em São Paulo.
E aí eu correndo de sapato com vestido de noiva e tipo as baratas só fazendo assim, ó. Ai, meu Deus. Gente, tem no YouTube. Depois ela quer ver, depois. Pode procurar. Já deu o caminho Vamos falar um pouquinho do custódio agora, para a gente ter um equilíbrio aqui. Deixa eu pegar o que eu recebi dele. Vamos lá. Aí depois a gente volta para Carol de novo. Vamos equilibrar as coisas aqui. Não, depois desse portfólio aí, o meu, nossa senhora. O meu, valoriza. realmente. Valoriza. Ó, o custódio, ele é mais novinho, né? Então tem menos anos de estrada. 20 anos. Ele acabou de nascer, praticamente. Né? Então, ele iniciou a carreira em 2011 e hoje possui 12 peças teatrais, é bastante também. 4 novelas, 3 longas e 2 séries. Formado pela Escola de Atores Wolf Maia, onde aperfeiçoou seus ensinamentos com o próprio Wolf Maia. Já trabalhou com alguns grandes nomes do cenário artístico, como Edson Luiz, Roberto Pirillo, Matheus Solano, Eduardo Martini, que inclusive está nas 2 peças deles, e Rodrigo Santana, dentre outros. Então fala um pouquinho sobre você, eu também estou conhecendo agora. Eu só vou corrigir aqui, que é o Edwin Luiz. Edwin. Tá. O Edwin. Esse nome marcante, Edwin Luiz, todo mundo conhece. E todo mundo fala errado, provavelmente. Todos mundo falam errado, mas ele corrige todo mundo. Tá bom. Uma figuraça, né? Ele foi um presente, assim, trabalhar com o Edwin, cara. Desculpa. A gente tem que dividir. A gente tem que voltar agora, pode continuar. Pode continuar. Bom, assim, na verdade eu comecei um pouco antes, mas eu boto 2011 porque foi a minha primeira peça profissional que eu fiz com... Só uma coisinha, eu não perguntei, vocês dois são de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo? Eu sou mineiro. Mineiro, tá bom. Pode continuar. Então, eu botei tipo 2011 aí porque foi a minha primeira peça profissional que eu fiz com o Pano, Marcos Pano, que é um ator, diretor super premiado, conhecido de São Paulo, no meio artístico. E ao mesmo tempo eu estava na escola quando eu conheci, eu já tinha iniciado os meus estudos na escola do Wolf. E aí, em 2013, eu lembro que o Wolf já tinha construído a escola no Rio, lá tem um braço no Rio de Janeiro. E na escola de São Paulo, ele vinha só fazer as avaliações finais. Ele não ficava com tanta frequência. Exatamente. Ele não ministrava nenhuma turma, como ele fez lá no início na escola. E aí eu lembro que, tipo, depois de uma avaliação que a gente teve lá e tal, eu topei com a minha escola, e aí ele me convidou para ir pro Rio. Tá. E aí eu falei, claro, poxa, imagina, né? Realmente, vou pensar assim, com certeza. Aí eu lembro que ele fez uma brincadeira, ele me olhou assim bem nos olhos e falou, você quer ser um bom ator ou você quer ser um ótimo ator? Eu falei, claro, eu quero ser um ótimo ator. Então, vai pro Rio. Aí eu fui pro Rio, que realmente eu tive aula com ele do início ao fim, eu tive que voltar 3 módulos, porque aqui na escola de São Paulo, eu estava já no 3º módulo. É no São Pio 3, não é? É no Frei Caneco. No Frei Caneco, pertinho. Eu já estava no 3º módulo, já terminando o 3º módulo, era tipo a avaliação final da escola. Então, tipo, voltar 3 módulos, mas isso pra mim foi diferente, porque eu tive aula com ele do início ao fim mesmo, né? Então, pra mim, assim, foi um diferencial ter aula com ele, porque ele levava a gente como ele levava o pessoal da novela, do teatro. Então, foi um diferencial que eu coloco, assim, nessa minha... Você teve um excelente mestre. Não deixar a parte, sim. Claro. Foi bem legal ter, tipo, passar esse processo todo com ele. E aí, logo em seguida, assim, aí desde quando eu cheguei no Rio, as coisas foram acontecendo muito rápido. Aí, foi em 2014 que eu conheci o Ed. Mas eu percebi que eu vi seu Instagram também, eu vi que você gosta de ler bastante. Leio bastante, né? Você também é assim? Não leio tanto, eu leio, mas não sou uma super leitora, mas leio, tô sempre lendo livro. Agora eu tô lendo os livros da Ana Sui, tô sempre lendo. Importante, porque para ator ter esse repertório, você precisa estar lendo sempre. Não, mesmo, mas né? Mas você precisa gostar de ler. Né? Isso graças ao teatro, porque assim, na minha adolescência eu lia, mas não tinha uma frequência grande de leitura. Tá. Depois que eu comecei a fazer teatro, eu falei, opa, deixa eu me entupir de cultura aqui, porque esse negócio o buraco é muito mais embaixo. Claro, né? claro. Eu já dizia... Eu não sei quem falava isso. O buraco é mais embaixo. Nossa, não a Fernanda Montenegro, mas a Laura Cardoso. Tá. Antes de você ser ator, né? Tenha repertório, estude bastante. Já dizia ela, sempre falava isso. Então, e aí, desculpa, voltando, você teve um excelente mestre, que foi o Wolf Maia, e depois você... Me formei com ele, né? Pra fechar isso aí, me formei com ele.
fiz peças acadêmicas com ele na escola, foi super legal. E aí, nesse ínterim, nesse meio tempo aí, eu conheci o Ed e o Roberto Perillo, que eles tinham aberto lá um teste para um personagem de uma comédia, que é Os 5 Homens em Segredo. Fui lá, fiz o teste, consegui passar, e aí, dali em diante, as coisas foram acontecendo. Aí a gente ficou com essa peça rodando pelo Brasil, ficamos mais de um ano rodando pelo Brasil nessa peça. Qual é o nome da peça? 5 Homens em 5 Segredo. Homens em Segredo, tá. Então, com ele ali, meio que foi um start, assim, grande também pro teatro. Onde as pessoas passavam a me conhecer. Não era não tinha um filme que era... O pessoal confunde, né? 12 homens. As 12 homens. Todo mundo achando que tinha relação. Entendi. Deve ter feito sucesso por causa disso também. Foi proposital, isso, O pessoal, tipo, achava que tinha a ver com a temática do filme, mas não, era uma outra coisa. Mas é uma comédia super legal, a gente ficou durante um ano nessa peça. Aí eu passei a conhecer mais o Brasil ainda com essa peça, porque a gente foi para tipo, lugares que eu jamais imaginei que eu fosse. Um exemplo, sei lá, Manaus. Manaus, tipo assim... Tem um teatro maravilhoso lá, né? Maravilhoso. Eu não conheço, mas é muito conhecido. Manaus, pra mim, assim, foi uma surpresa que eu não imaginava que Manaus fosse o que fosse o que é. Quando a gente chegou lá, eu falei, gente, as pessoas têm uma ideia de Manaus que não é isso. É que tá no meio da selva, todo mundo acha que é. Só tem mato, mas não, é uma cidade rica, sabe? Uma cidade muito rica, de passeios turísticos maravilhosos. E aí depois ali a gente foi para o Rio Branco, o Acre, a gente fez um tour super legal pelo Brasil e então isso graças ao teatro. Então ali começou uma jornada pelo teatro. E depois nisso eu fiz mais uma peça com Boca de Ouro, com o Alexandre Mello, também que era do Rio de Janeiro. Depois conheci, vou resumir para você, Pés de Cano, cada história. Mas depois aí também conheci o Eduardo Martini, aí conheci o Eduardo no Rio de Janeiro. E aí a gente fez a nossa primeira peça, a nossa primeira parceria, né, que hoje já são quatro peças. Então o Eduardo Martini... Não, tem outra, sabe? E aí a gente fez a primeira peça no Rio de Janeiro, Angel, e aí desde então já tô tipo na minha quarta peça com o Eduardo, e inclusive essa que a gente vai falar hoje, né? Sim, vamos falar das duas. Também o Ladrão, né? Também. Que é uma comédia, claro. São bacana. opostas. Deixa eu passar para a Carol de muitos. Eu conheço o Eduardo do SBT. Tá, que faz legal. Muitos anos. Ele me dirigiu no SBT, isso eu tinha 25 anos, era um programa que nem foi claro, era um piloto, e ele gostou muito de mim, e eu gostei muito dele. Isso faz muitos anos. Ele tem o Eduardo Martini, eu falei pra ele que eu sou amiga dele do Facebook há milhões de anos. E é verdade. Sim. Eu sempre acompanhava, mas foi a primeira vez que eu conheci ele pessoalmente. Tem algumas pessoas que a gente conhece, você sente a aura da pessoa, né? Ele tem uma presença muito forte, o Eduardo Martini. Ainda falei para ele, gente, você está fazendo milhões de peças ao mesmo tempo, né? Como é que a pessoa consegue? Eu acho que teve uma semana que ele fez de terça a domingo. Nossa. Tipo, terça uma peça, quarta outra, quinta, é uma coisa absurda. Eu quero chamá-lo aqui depois também, porque é uma pessoa que tem essa presença de espírito, né? E também, com certeza, faz o que ama, né? Não vai faz faltar o que ama, claro. Não vai faltar assunto. Nem com vocês, né? Vamos administrar aqui. Fala um pouquinho, Carol, agora, por que você decidiu ser atriz? E eu vou perguntar sobre a postagem também depois. Nossa. O que te levou a esse caminho? Liz, eu acho que o primeiro movimento foi um lugar de ser ouvida. Eu sou uma pessoa super terapeutizada. Eu gosto do... Eu vi, eu vi, ultimamente você fez, você fez milhões de terapias. Isso. Né? Então, porque eu tenho essa coisa com a verdade. Então, eu não tenho uma resposta pronta. Eu também não me importo em falar o que eu tô agora, entendeu? E amanhã pode mudar tudo, entende? Então, eu já pensei isso muito, assim, na análise. Eu já era esse lugar de, tipo... eu queria dar um sonho de criança. Eu queria aparecer na TV. Eu queria ser famosa. Eu acho que tem de tudo isso um pouco. Mas o principal movimento, eu acho, foi uma... Eu tava fazendo... Eu fui chamada para fazer era um rodeio de poesia que tinha na minha escola. Eu tinha, acho que 11 anos. Eu falei na classe essa poesia, chamava Irmão Menor, pro Pedro Bandeira. Irmão menor é pior que catapora, é pior do que injeção. Irmãozinho, mexe no que é meu. E eu senti um lugar também de liberdade, de poder falar isso. E assim, tá tudo bem.
Isso eu lembro bem, essa professora me chamou pra fazer essa declamação no teatro, pra, sei lá, aquele teatro da minha escola, que é onde eu comecei a estudar, que é o Colégio Nossa Senhora da Aparecida aqui em São Paulo, o Consa, eram para 300 lugares. E eu fui e falei, era uma outra poesia, que era o Cãozinho, eu só não lembro de cor, o Cãozinho. E eu lembro daquela luz assim, e eu falando, e eu acho que eu gostei muito de ser ouvida. Ah, sim, é muito bom. Principalmente pelo meu pai, que não tá mais aqui. Sim. Mas até hoje eu falo assim, cara, meu pai não viu. Você também quer ser ouvida, um pouco isso. Eu acho que é um pouco isso, eu queria dizer assim. Esse foi o principal movimento. Esse foi o uau, que legal. Gente, eu sou ouvida, né? Que bom! E Ela quem que fala, tá? aceitem a luz em você e você. Ai, meu Deus. Essa minha gatinha, ela tá meio dodói. Meio não, ela tá bastante dodói, tadinha. E ela também quer ser ouvida. Ela quer que eu leve ela no veterinário o mais rápido possível. Soltou a ação, ela vem. Eu vou levar assim. É que a gente deixa a casa inteira no veterinário hoje em dia. Tem uma estrutura, mas eu vou levar ela logo. Amor, meu Deus. Eu tenho uma história engraçada sobre isso que você falou, de palco. Eu estudei no Dante e eu sempre quis cantar. Agora que eu tô fazendo aula de canto mesmo, mas eu já me arrisquei algumas vezes em cantar. E aí eu participei de um festival de música do colégio e tive essa sensação que vocês têm no palco. Eu nunca mais vou esquecer. Assim que eu acabei de cantar, me deu uma energia tão grande, tão poderosa, de alegria, sabe? De estar ali naquele palco e as pessoas aplaudindo. Eu não queria sair do palco. O pessoal foi me puxando. Sabe que é aquela brincadeira que coloca a bengala e puxa? Eu não queria sair. Eu comecei a mandar beijo pra todo mundo e a pessoa foi me puxando. Aí na hora que eu cheguei nos bastidores ali, é que eu sou Ares com Aquário. Ares adora aparecer também, né? Então, eu sou que nem você, eu assumo, a gente tem que falar a verdade. E foi um dos momentos mais impactantes e felizes da minha vida. E ali, aquele murmurinho da saída, todo mundo, nossa, foi demais, adorei, não sei o quê. Aquilo te alimenta de uma maneira. Mas você sabe que eu tenho até hoje, eu não sou uma pessoa que entra. É um lugar assim. É o nascimento. Sempre, porque eu tenho uma timidez aí. E quando era. Você não tá entendendo. Eu não tenho mais. Assim, talvez ninguém nem me ouviu. Eu era super tímida, muito tímida. Minha mãe me colocou também no teatro, essa menina é tímida. E aí eu acho que existe um segundo momento que é falar e do que é isso, o poder que você pode transformar vidas de pessoas, entendeu? Sim. E esse lugar é para quem tá no banco, entendeu? Claro. Um artista é quem tem um banquinho e só. Eu posso pegar meu banquinho agora e ir lá pra Avenida Paulista, posso pegar meu banquinho e ir pra Praça da Sé, posso pegar meu banquinho e ir pro Teatro União Cultural. Então tem que ter uma responsabilidade mesmo, assim, em relação aos projetos que você faz, porque você faz. Eu sempre... E eu achei muito bonito dos dois, eu vou passar para você agora um pouquinho. No final da peça, eles são muito carinhosos com todo mundo que vai assistir. A gente sabe que tem lugares que a gente vai que os atores saem de fininho, às vezes nem. Sai pelas fotos do fundo. Então, eles são muito carinhosos, tiram foto com todo mundo, com a maior alegria. E isso acho que é muito importante, porque quem escolhe na ribalta tem que ter essa responsabilidade também, além de passar um recado, de passar um carinho, de passar um aconchego para quem está lá também, né? A gente não faz pra gente, não, Cris. A gente faz para o outro, para o público, né? Se for para fazer para mim, eu faço aqui na sala sozinho, tá tudo certo. Né? Sem público a gente não é nada, o teatro não é ninguém. Mas é um reconhecimento, né? Reconhecimento pelo reconhecimento. E tudo é importante. A mensagem que você passa, a mensagem que ela passa, que o outro passa, tudo é um feedback que a gente pega, se for alguma coisa, poxa, isso aqui me serve, vou absorver. É importante. Não tinha olhado para esse personagem com essa ótica. Então, são várias visões em cima de uma peça só. Você imagina, a sua sensibilidade é diferente da dela. Então, é muito legal essa troca, né? A gente vai, né? Fala um pouquinho do seu princípio. Quem era a criança Custódio? Quem era o Júnior? O Júnior do Júnior. Só vou fazer uma correção que eu falei que eu fiz Boca de Ouro com o Alexandre Mello. Não, eu fiz Boca de Ouro com o Oscar Saraiva. Com o Alexandre Mello eu fiz Alma Boa de Sérgio.
É outra peça. Enfim, só fazer essa Claro, porque se alguém estiver assistindo, tá mentira, tá mentindo. Fala um pouquinho da sua infância, mano. Bom, minha infância, né? Eu sou daqui. Eu vi que você tem filho também. Tem um sobrinho, que é sobrinho como se fosse filho, como se fosse filho. É muito legal. Tanto é que meu irmão brinca com isso. Ele fala, eu acho que esse negócio tá errado. Eu falo, pelo amor de Deus, fica na sua aí. Tá, mas fala um pouquinho da sua infância, da sua vida, quem é o Custódio, e depois a gente vai falar das peças. Tá. Bom, eu sou do interior de Minas, eu nasci em Uberaba, mas eu falo Uberaba, mas a minha cidade não é Uberaba. Eu dou Uberaba de referência porque a minha cidade, tipo, há uns 15 anos atrás, nem no GPS existia, que chama Conceição das Alagoas. Olha não, Conceição das Alagoas. É tipo... Das Alagoas. Das Alagoas. Tá. Era tipo 10 mil habitantes, 8 mil habitantes. Agora tá com uns 17. Tá crescendo. Tá crescendo. Depois de 15 anos, 20 anos. Eu volto lá e continuo a mesma coisa. É interessante. Mas eu nasci em Uberaba mesmo. E todo mundo da minha cidade vai para Uberaba. Uberaba é a referência. É a cidade para estudo, faculdade, para tudo. E a gente, né, não tem como eu fugir disso. A gente vai falar de uma peça, né, espírita. E a minha família é kardecista. Eu fui criado dentro de um centro espírita, né? Então, assim, dentro do centro do Chico Xavier. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas eu me lembro muito bem, tipo, da minha infância. Era ali, né? Do lado, né? Do lado, sim. Uberaba, Chico Xavier, Uberaba. Os meus pais conheceram o Chico, eu não, mas eu me lembro muito dessa minha infância dentro de uma casa espírita ali, a minha mãe fazendo sopa aos domingos na casa, é uma coisa incrível, assim. Então eu cresci realmente com essa doutrina, assim, sabe? Porque na verdade o kardecismo é Cristo, né? Sim. Isso a gente resume muito bem para alguém que não entende. Conhece. É basicamente falar de Cristo, a gente está ali falando de Cristo o tempo todo, que é a nossa referência. Então, assim, tive uma infância muito legal, assim, de criação pelos meus pais, família. Você é filho único ou você tem irmãos? Não, isso diz muita coisa, eu sou caçula. De 4 homens. Então, você imagina... Nós somos em 4, né, cara? Então, você imagina 4 homens, eu sou, tipo, o mais novo, então você imagina como que não foi. Sofreu bastante. Mas no bom sentido. Apanhou bastante. Mas no bom sentido. Eu fui muito mimado, assim, mimado no bom sentido, assim, fui muito bem cuidado pelos meus pais, pelos meus irmãos. E tive uma infância muito legal, assim, de escola, de brincar na rua, tudo isso que essa geração não vive hoje em dia. Né, de voltar para casa machucado, de trocar tapa com um amiguinho na rua e voltar para casa e o pai falar, tá tudo certo. Na verdade, você é novo ainda para ter vivido isso, né? Porque por conta do lugar que você nasceu. Exatamente. Eu acho que isso ainda reina um pouco no interior. Ainda tem um certo vestígio dessa geração passada. Mas eu lembro que, tipo, você perguntou para ela sobre as primeiras impressões, assim, de onde surgiu. Eu lembro que, assim, eu sempre gostei muito de cinema. Muito. Eu assistia filme e falava, nossa, cara, que coisa mágica. Queria tanto fazer isso. Mas até então era aquilo. Eu não tinha a menor noção de como fazer. Imagina, você num lugar que não te oferece... Inóspito, que não te oferece cultura, você não tem acesso a nada. Até Uberaba mesmo. A cultura lá é, tipo, é pouca, sabe? É pouca pelo tamanho da cidade. Então eu falava, caraca, mano, como é que eu vou fazer isso? Mas a vida é muito engraçada. A vida, né, ela vai te conduzindo por caminhos... E você vai co-criando também. Co-criando. Lá atrás, assim, de certa forma, eu já tinha jogado isso pro universo. Mas graças, né, vou pular uma boa parte aqui, mas graças a meu irmão, que hoje mora em São Paulo, que é médico, eu vim para São Paulo e é onde foi tudo começou. Ah, que legal. Porque se não fosse por ele, eu não sei como teria sido. Porque ele que deu essa força, falou, cara, você quer realmente isso? Eu quero. Falei, então, vamos embora para São Paulo. Meu irmão já estava tipo, aqui em São Paulo há 10 anos, estava tipo, muito bem estruturado. E ele falou, cara, vamos nessa, se joga. E aí foi quando eu vim em 2009, comecei fazendo peça infantil aqui e tal. E aí, em 2011, foi quando eu entrei na escola do Wolf, aí eu já contei essa parte. E... Você tá no GH? Eu não sei, tá coçando o nariz. Eu tô achando que tá com a GH. Será que é? Pode ser. Que eu nunca tive gato. Tá coçando mesmo, realmente. Tá coçando bastante. Mas é até interessante saber disso, que eu não sabia. Eu vou te falar a regra daqui a pouco. Mas fica tranquilo, tá tudo bem. Pelo menos a voz tá indo.
E aí foi isso. Aí, graças, né, ao meu irmão, foi onde que teve essa virada de chave e eu falei, vambora. Mas se não fosse por ele aqui, eu também não teria ficado, porque assim, o início foi muito impactante para mim. Mas eu acho importante falar, que eu adoro falar sobre cocriação, né? A gente está cocriando hoje uma nova situação aqui. Ele, quando ele era criança, ele já tinha essa visão, ele já sabia o que ele queria, e aí foi mais fácil, porque ontem eu falei, falando sobre o Papa, sobre os arcanos do tarô, e quando você sabe, e eu estou repetindo isso milhões de vezes, quando você tem clareza mental, você fala aquilo que você quer, você sente e você age, você cocria mais rapidamente aquilo que você deseja. Agora, se existe conflito nessas áreas, o universo não entende o que está falando e vai demorar mais para te entregar aquilo que você quer. Né? Então, isso era uma criança que já era consciente do que queria, né? E está nesse caminho feliz, realizado. E é isso, e são várias camadas, né? Aí tem esse primeiro passo, rolou todo esse movimento de chegar em São Paulo, depois aí veio uma segunda camada que foi o choque cultural. Sim. Isso pra mim foi a coisa mais difícil. Aí foi onde eu mergulhei mais ainda nos livros. Eu falei, mano, só esse lugar aqui vai me salvar. Eu preciso... Mas você era tímido também? Muito. Que engraçado. Carol falou que é tímida, mas assim, eu era tímido, tipo assim, de pedir uma pizza. Mãe, liga pra mim. Jura? Pela minha mãe. Nossa. Pode, a gente pega o telefone e ela confirma, tipo, nesse lugar. Eu lembro que a primeira aula de teatro que eu tive com a Jussara, que é uma professora incrível, no primeiro dia ela me tirou da sala, me chamou e falou assim, meu lindinho, deixa eu te falar uma coisa. Se você realmente quer ser ator, aqui não tem espaço para timidez. Não tô te falando isso agora, porque assim, você vai para casa, pega isso, pensa, porque aqui você vai ter que se jogar. Eu vou te dar um conselho. Não é você, você está usando máscaras, pensa nisso. Então viva isso, use as máscaras. Se abra. Se joga. Pensa que não é você está brincando. Então, de viver outras situações. Pensa nisso. Você está brincando de viver outras situações. Se coloca nesse lugar. Eu, como custódio, você, como custódio, como você reagiria a essa situação? Vai brincar. Claro que a bagagem vai contar. Sim. Quanto mais bagagem o ator tiver, melhor. Para você poder emprestar para personagem. Mas eu lembro que eu fui para casa pensando nisso. Eu falei, mano, já de cara eu já levei um tapão. Você lembra de eu tenho 2 irmãos, né? Nós somos 4 filhos. São 2 mulheres e 2 homens. Tenho o mais velho, eu, menino e uma menina. Meu irmão mais novo, sempre quando a gente assistia filme de terror, ele falava, isso é só ketchup. É mais ou menos isso. Sim, Não precisa ter medo, não, que é só ketchup. Mas não adiantou nada, porque até hoje eu não gosto de assistir filme de terror. Vamos passar para Carol um pouquinho agora, pra gente ficar... Né? E eu vou uma coisa que meu pai. Você tá passando. Uma coisa que eu vou te dar Alegra depois, para quem tem alergia de pelo de gato, Alegra resolve na hora. O meu pai me ensinou os irmãos a dividirem tudo igualzinho. Então eu vou dirigir agora com a Carol. Depois eu pra você. Perfeitamente. Carol, conta mais alguma situação engraçada. Vamos falar da peça, vai. Vamos falar da quanto tempo a gente tem. Mas eu posso contar uma história legal. Conta. Não, quanto tempo a gente tem? Temos 33 já. Então tem bastante tempo ainda. Você falou de criar, e aí me lembrei de uma situação muito minha, da minha vida, que tem essa relação com a Casa dos Artistas. No meu quarto, eu tinha tipo um painel em cima da minha cama com várias fotos de artistas famosos que eu mesma fiz. E junto comigo nesses quadros do som. E... quando esse movimento, eu já tinha esse desejo de, tipo, daí você tem ali, anos 2000, eu falei, cara, imagina, você ficar famosa, E eu entrei nessa brisa de ficar famosa, que eu achava que minha vida ia mudar. E eu entrei nisso, e eu fiquei criando ali, e eu tinha uma coisa muito louca que eu ia ganhar o Oscar. Olha, quem sabe? Não, presta atenção, não era assim uma certeza. E eu tinha um negócio de um tapete vermelho. Gente, eu tinha 20 anos. Só deixar explicado, eu era uma adolescente que não tinha muita consciência do que era o mundo. Tô falando da minha adolescência ali no meu sonho. Não parece que eu tô... Não. Eu sei o que é cada coisa. E eu sonhava com aquele tapete vermelho, eu ficava ali vibrando. Não era o SBT, não pensava que ia ganhar a Casa dos Artistas, pensava que ia ganhar o Oscar. Ué, mas por que não? Não, mas o meu... Tô falando lá atrás, quando eu tinha 20 anos. Sim, mas é isso, Claro. Ok. Aí... A gente tá chegando lá, cara. Aí... Não é isso? Vou fazer uma brincadeira com a Carol. A gente vai parar daqui a pouco, eu vou fazer uma surpresinha pra ela.
A gente depois vai ler o tarô no final. É isso. A gente vai parar um pouco e a gente vai ver um pouquinho desse Não, mas futuro essa aí. história Mas eu acho conta que isso, é tem importante. você tá falando, você vai ver que tem. Sim, Porque eu fui agora numa outra terapeuta e ela achou o buraco do negócio. Eu só tô falando isso porque eu acho que Não, mas pode falar. Você fala o que você quiser. aí, não, é pra colaborar Eu com acho, você. sim. E aí o que aconteceu? Eu sempre fiquei ali, cocriando. Enfim, Eu quando eu amo isso, ganhei tá? a Casa dos Artistas, na semana que eu ganhei, a gente usava uma camiseta preta toda semana. Por quê? Porque era o nosso uniforme. Ah, tá. Na semana, eu tenho sonho também, eu sou meio, né, uma espiritualidade, né? Na semana eu sonhava que eu tava muito feliz com uma camiseta vermelha. Eu falava, meu, não é possível. Ele tá vermelho, mas a minha tá preta. E eu ali comigo. E ali, eu e quando chegou na final, 5 pessoas, todo mundo veio a camisetinha vermelha, a hora que eu peguei a camiseta, eu falei, cara, eu ganhei esse. Eu já tinha certeza. Nossa. Certeza absoluta. Bom, ok. Já sonhei até com isso, hoje, até hoje, a emoção que vem, tipo, eu consigo resgatar, porque foi uma das melhores emoções da minha vida. Porém, abre-se a porta pra eu sair da casa. Gente, isso é muito sério. Tava o Silvio Santos aqui, eu saindo da porta. Quando eu vi o tapete vermelho, o meu primeiro sinal, isso foi uma terapeuta agora que resgatou. Falou, Carol, você parou na TV por causa disso. Vamos ver se foi isso mesmo, aí a gente volta aqui e fala, gente, a TV tá muito legal. O meu primeiro sinal foi, não era isso, universo. Ai, Silvio Santos, tal. Não era esse tapete. Essa terapeuta, que ela é exatamente, não era esse o tapete. O tapete era do Oscar. Ela é... Ai, gente, você vai saber, ela é da apometria. É maravilhosa. Eu não conheço muita apometria, não. Mas eu sei o que é, mas eu não conheço muito. E ela fala assim, Carol, foi aí. Então vamos organizar. Agora, isso é um trabalho de organização. E não tem a ver com você acredita? Então, espero ter colaborado com a sua Eu contei essa história. Eu não sei se eu falei no último podcast, mas eu vou falar isso de novo, porque tem a ver com o que você falou agora. Eu tinha agência de eventos aqui, que era de casting, de modelos e de eventos. E aí eu falo que a gente tem que decretar aquilo que a gente quer também. Além de você estar alinhado, você tem que decretar. Então teve um dia que eu saí da Tutóia, em frente ao IBM, né? E aí eu parei na frente da IBM, que é aqui do lado, cruzei o braço, estava no saindo do Itaú, então eram umas 4:30 da tarde. Aí eu cruzei o braço, olhei pro prédio, bati o pé e falei assim... Como é que eu tô com a minha agência há 7 anos aqui do lado e não tenho a IBM como cliente? Isso é um absurdo. Eu preciso ter a IBM como cliente. Eu tinha tanta certeza, que nem você, que eu cheguei em casa, tocou o telefone. Assim que eu entrei em casa, ainda tinha que o telefone De fio. de fio, porque eu nem tenho mais. E aí era um amigo meu que era dono de uma outra agência de eventos, que era bem conhecida. E ele viu, Cris, eu preciso de 3 modelos para amanhã, às 7 da manhã. Você consegue? Falei, consigo. Para onde é? Para que é? É para IBM. Você conhece? Falei, conheço. Rápido isso, hein? Foi muito rápido. Muito. Tem outra coisa que foi rápida também, que eu vou contar agora. Eu tinha computador ali naquele cantinho, né? Já mudei muito, então eu tava ali no computador, pensando coisas boas, tal, né? Visualizando o que eu queria. Falei, ai, que vontade de comer um chocolate agora. E eu tinha agência de eventos na época. Tocou a campainha, era um cara do correio com uma caixinha para fazer propaganda de um buffet. Aí eu abro a caixinha, era um bombom de chocolate. Então, assim, a gente tem esse poder, né? Eu, de vez em quando, eu tô mais aguçada que em outros momentos. A gente se deixa abater, normal. Mas eu amo essas histórias, né? Eu sou aluna da Elaine Orives, né? Tô sempre falando dela porque eu quero que ela venha aqui também. Vem, eu tô arrepiada. Então, ela vem. Ela virá. Ela vem. Com certeza. Então, vamos passar... fala mais alguma coisa de você pra gente passar por aqui. Pode passar, já tá Posso passar? Então, tá. Essa coisa da força do pensamento, eu não tenho dúvida, cara, que isso é um segredo mesmo. Se a gente souber usar isso a nosso favor, a gente consegue muita coisa. Eu sempre faço um link, assim, falando da parte quântica, né? Quântica com a religião. Se a gente parar para pensar, a pessoa que está bem ali, o católico ou o cristão, se eles estão bem mesmo, numa saúde mental, todos nós estamos, de uma certa forma, convergindo para o mesmo ponto. Sim.
Eu vejo, por exemplo, os Dá evangélicos, uma coletividade divina, entendeu? Os evangélicos são muito poderosos nisso. Então, Eles têm essa determinação. talvez sem eles saberem, eles usam essa coisa quântica, mas Sim. pensando na religião. Exatamente. Então tudo converge do mesmo ponto, se a gente parar e pensar. Mas, Não é? sem dúvida. Sem Eu dúvida. acho. Então, assim, eu sugiro que vocês visualizem a peça de vocês. Vamos falar sobre ela agora. Lotada todos os dias, né? Vocês faturando muito, ganhando Oscar. Né? E eu indo lá aplaudir, quem sabe, né? Em Cannes, sei lá, onde, né? A gente vai lá. Fala um pouquinho agora da peça Reconciliação. Como é que é a peça? O que você pode falar para as pessoas? E depois a Carol fala da outra peça, de repente eu complemento alguma coisa aqui. Assim. Essa peça, a gente chegou num tempo bacana, assim, né? A gente estudou essa peça normalmente. A gente chegou num tempo longo. Geralmente a gente não demora para levantar uma peça. Quanto tempo é o normal para levantar uma peça? Assim, quando tudo. Depende. Se tudo, assim, se tudo tá redondinho, tipo, 2 meses, 3 meses, já tá subindo. Hoje em dia é muito menos porque teatro, valor do aluguel, gastos, as pessoas não têm mais esse tempo, é tudo muito raro. Mas essa peça, eu lembro que quando eu cheguei nessa peça, a Carol com o restante do elenco já estava meio que numa pré-produção dessa peça. E mesmo depois, quando eu cheguei, a gente demorou um tempo legal ainda pra gente estrear essa peça. Por quê? Por quê? É uma pergunta difícil, sabe? É uma boa pergunta. Exato. Vocês não sabem ainda. Segundo o pessoal, né, a galera do kardecismo acha que é pelo tema, pela temática. Ah, sim. Porque, né, tem uma galera aí que, tipo, não tava afim de deixar acontecer. Não queria que acontecesse. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. As últimas peças que eu fui no teatro, a grande maioria, eu não tenho gostado muito. As de vocês eu gostei. Mas eu não tenho gostado muito porque eu acho muito fraca a criação, as falas. Eu acho tudo muito pobre, né? E por isso que eu falei, é importante ter esse estudo todo que ele tem, de ler livros, de ler muito. Principalmente os diretores, você também está virando diretor agora, né? Principalmente os diretores, para terem conteúdo, né? Não sei qual de vocês falou de Netflix, mas, por exemplo, o que eu mais gosto de assistir no Netflix são os doramas. Porque eles têm conteúdo, não é? Eles têm o roteiro, você fica preso ali. Se deixar, você passa o fim de semana inteiro assistindo dorama. Não é? Eu também sou. Mas, assim, a peça de vocês, ela tem uma temática muito forte, né? Ela fala de um assassinato. Eu até fiquei receosa de assistir por conta disso, mas aí eu criei coragem e fui, que eu sempre prefiro criar coragem e enfrentar meus medos do que ficar no medo. Né? Você falou uma coisa que é muito interessante, o texto, né? O texto é muito poderoso da peça, a mensagem, as falas. E isso eu percebi também durante o processo e durante o passar da peça. Porque, cara, é muito louco. Você tem que emocionar numa cena várias vezes, tudo bem, você vai usando de artifício, você usa a sua memória emotiva, mas chega uma hora que, cara, e aí? Não tem mais como sustentar aquilo. Mas essa peça tem alguns momentos que sempre quando eu repito a mesma frase, me bate de uma forma tão louca que eu não sei... Diferente. É diferente. Cada vez. Cada vez. Olha. É só eu falar, tipo assim, eu vou te dar uma frase lá, uma frase que é muito forte pra mim. Toda vez que eu falo, vó, vi que meu pai fez isso, meu pai não gostava de mim, nossa, cara, aquilo ali... Ali é o âmago da questão da peça, né? Eu preciso respirar às vezes para falar, porque senão eu vou embargar. Mas também no final eu guardo em outros momentos lá também, que é bem forte. No final da peça, que é a redenção ali do personagem do Eduardo, que é bem forte para mim também. Tem uns momentos ali, tipo, sagrado ali, que o texto bate muito forte. Então, assim, eu não estou usando ali de artimanha. Isso para mim foi uma coisa sensacional, porque assim, toda vez é uma coisa diferente, é uma sensação diferente. Sabe, é uma vontade de chorar e aí eu seguro porque eu preciso dar o texto. Eu não posso parar aqui. Eu posso chorar, mas eu preciso dar a frase. Continuidade. Né? Isso que você falou e que a Carol falou também, que todo mundo, eu como terapeuta também, a gente vivencia isso. A gente sempre quer o amor dos pais, óbvio. Nem sempre a gente tem o amor dos pais. Sim. E aí quando eles morrem, meus pais morreram há 30 anos já, os dois.
Meu pai morreu, minha mãe morreu 3 meses depois. É. E aí a gente fica querendo compensar, a gente fica buscando o amor deles mesmo depois que eles morreram, né? Muitas vezes você quer provar alguma coisa para os seus pais mesmo depois que eles partiram. No meu caso, eu sonho muito com eles até hoje, né? Ontem, inclusive, encontrei com uma moça que ela acabou de perder, uma vizinha, ela acabou de perder a mãe faz um mês. E aí eu vou parando para conversar com as pessoas na rua. Tem essa, graças a Deus que eu tenho esse tempo, né? E Uma sensibilidade. eu tenho essa sensibilidade, eu paro e falo com cada um, né? Então, às vezes eu demoro um tempo para voltar para casa, porque eu vou. E aí eu conversei com ela sobre isso, e ela falando que ela não estava aceitando, até indiquei a peça de vocês para ela ver, mas não agora. Porque ela tá muito mexida. Mas assim, ela falou, eu não consigo fazer nada. Ela tava um mês sem sair de casa, de tão mexida que ela ficou com a morte da mãe. Que elas eram muito ligadas. E o pai dela era igual o personagem do Eduardo Martini da peça. Um opressivo. Pra vocês terem ideia, óbvio que eu não vou falar quem é, mas o pai dela chegou a correntar ela em casa, a mãe. Olha. E os filhos cresceram vendo o pai tendo toda essa dureza em cima da mãe, porque ele não queria que. Porque assim, hoje em dia eu falei isso ontem também no vídeo, está se falando muito de pessoas narcisistas, né? Elas sempre existiram, mas qual o mal que elas causam? Pode ser homem, pode ser mulher. Que tragédia que elas causam no lado emocional de um ser humano, né? Então, se você tem um pai desses, que não te amou porque ele não se amava, a pessoa para amar a outra precisa se amar primeiro. Você vai estar sempre buscando o reconhecimento deles, do pai ou da mãe. Sim. Né? E esse ponto X da peça que ele fala é justamente isso. O que eu fiz de errado? Né? Uma criança de 10 anos de idade que o pai não aceitava, não amava. E aí o legal da peça é isso, explica-se através das vidas passadas. Exatamente. Você sabe que você fala, só para não perder Claro, o gancho, você comentou que eu e Carol, a gente é muito carinhoso um pouco. Sim. Mas por quê? Olha só que coisa legal. Foi recentemente, agora, não sei se foi essa semana, se foi semana passada, foi uma pessoa assistir, e aí no dia ela não falou com a gente. E a gente, coincidentemente, a gente encontrou com ela numa padaria aí, e ela veio falar pra gente uma coisa muito pessoal. Falou assim, cara, eu saí da peça, e na segunda-feira eu fiz uma ligação que há muitos anos eu queria ter feito para resgatar uma pessoa da família que eu havia perdido. Então, para você ver que legal. Então, assim, quando a pessoa te dá um feedback desse, você fala, cara, então a arte está sendo cumprida aqui. Claro. Então, isso pra gente eu acho que é o mais importante. Por isso que eu gosto realmente de estar ali no público. Porque é muito legal você ouvir as histórias, ouvir o que essa peça mexeu com a pessoa. Exatamente. Mas não, isso do. Não, imagina, isso do. Os dois vão falar a mesma coisa que eu. Isso de. As duas mensagens principais da peça são perdão e não julgamento. Imprescindível, né? Básico. Né? Porque a gente não sabe o que a gente fez em vidas passadas para ter essa vida aqui agora. Uma vez me falaram que eu já fui um mestre espiritual indiano. Por isso que eu tenho crédito. Por isso que eu tenho sorte na vida. Então, sorte não quer dizer você ter dinheiro o tempo todo. Sorte é você ter uma vida agradável, né? Isso é sorte. Você está rodeado de pessoas interessantes, você construir o seu lugar do jeito que você quer, né? E ir co-criando o que você quer, né? Independente do que seja. Mas já falaram isso pra mim, né? Então, assim, eu adoro estar com os mestres indianos, né? Eu tava com o Prem Baba esses dias também. Entrevistei um avatar também faz pouco tempo, o Paramahansa Vishwananda. Prem Baba tem, eu li o livro, o propósito. Não, mas ele acabou de lançar um mas outro. Mas o propósito também, não é o propósito? É do Prem Baba. Eu tenho uns 3 ou 4 livros dele. Eu gostei muito. E ele lançou um livro falando a verdade do que aconteceu com ele em 2018, na versão dele, que ele foi cancelado, né? Eu vou ler ainda, não sei, eu não entrei em detalhes nessa questão, mas assim, uma pessoa que eu ouço ele falando e ele me passa muita sabedoria, sabe? Então eu dou muito valor para isso, como é que a pessoa constrói os pensamentos, o que ela passa para os outros e o que ela modifica na vida dos outros, isso é o mais importante, né? Então, como atriz, como ator, vocês têm essa responsabilidade, né? De esse olhar, o que eu estou
construindo ao meu redor, ou desconstruindo, né? E mesmo que, assim, que pessoas que, tipo, mesmo que pessoas que não acreditam, né, na reencarnação, em vidas passadas, cara, não tem como você, tipo, não acreditar que existe algo além disso aqui. É impossível, né? Sim. Qual o privilégio de uma pessoa nascer com tanta coisa, a outra nascer com nada? Eu sempre falo que pensar em vidas passadas me conforta um pouco. Sim. Porque eu falo, cara, é isso, mas eu sei, tudo bem. Eu tô passando por isso, porque eu preciso passar por isso. Eu tenho mas que aprender. Eu preciso aprender. É a evolução. Sim. Mas ao mesmo tempo também, a gente pode amenizar também esse karma. Seguindo ali a senda do bem, Sim. fazendo bem, sendo justo. Isso é comprovado. Todo mundo fala isso, qualquer religião. Aliás, uma coisa que eu falo, assim, pelo Mahalila, o Mahalila é um jogo que eu tenho, uma ferramenta, que é uma visão da vida de cima, né? E é justamente, deve ter a ver com essa minha vida passada, porque vem da Índia, dos textos védicos, né? E o Mahalila, a gente tem as espadas, que são os nossos méritos, desce de outras vidas, e tem as cobras, as serpentes, que são os nossos vícios, as nossas falhas. A maior serpente do jogo é a vaidade espiritual. Sim. Então, a pessoa, quando chega num patamar de mestre e começa a abusar do poder e começa a subjugar as pessoas que estão ali, porque tem muita gente que perde o equilíbrio frente aos mestres espirituais. Então, eles têm que ter um equilíbrio pela pessoa, né? E bom senso. Então, ela cai e volta para o começo do jogo. A espada, a maior espada é da compaixão. A maior espada do jogo é da compaixão. Então, quando você aprende, isso que você falou, a fazer o bem, né? Ter uma coisa que ajuda muitas pessoas a prosperarem, porque está na Bíblia, de dar 10%, esses 10% do dízimo, né? Não é porque você está pagando, é porque você está dando de volta para o universo aquilo que você recebe. Então, a gratidão é uma das maiores coisas que você tem que ter para você fluir na vida. Né? A gratidão. Muita gratidão. Não, eu sou muito grata. Sim. E claro que para mim eu tive um caminho muito dentro da psicologia, assim, da psicanálise, para me tornar essa pessoa mais grata, mais generosa. E a espiritualidade é tão curioso porque são muitos anos estudando, né, e me colocando numa busca de quem eu sou, enfrentando o meu ego. É muito legal você ver o seu ego, você ver que você pode não ter ego, e às vezes você precisa de ego para você se defender, mas você pode viver sem. Sim. Dá para viver sem ego, assim, o ego muito lá atrás é tão gostoso, mas muitas vezes você precisa colocar isso na frente. E eu percebo, teve um momento na análise que eu parei falei, não, cara, não pode ser só isso. Porque tem a espiritualidade primeiro, na minha vida veio assim, eu estudei em colégio católico e tal, aí parou a espiritualidade que eu comecei a entender a mente. Aí veio o corpo. Sim. E às vezes você pode se distanciar. Sim. Só que aí você percebe que tem coisas que não se explicam. E que só o espírito é capaz de explicar. Que aí a gente entra no destino, até onde existe o destino, até onde existe o livre-arbítrio mesmo. Isso fala muito na peça também sobre todo mundo tem livre-arbítrio, mas você vai ser responsável pelas consequências, né? Então você pode mudar, mas até onde? Isso é uma questão muito assim que eu tenho. Eu acho que a gente tem um destino meio limitado. Eu não acho que a gente tem um destino. Eu posso tudo nesse mundo ou não posso. Eu acho que existe uma limitação. Assim. Eu tenho um livro aí que os embaixadores da paz estudam, lá da UPF, que se chama Princípio Divino. Depois eu mostro para vocês. E lá fala que a gente tem 5% só de livre-arbítrio. O resto é destino. E aí, assim, Deus faz 95% das coisas pela gente e a gente não faz os nossos 5%. Entendeu? Então, assim, nesse livro fala isso. Tem outros livros que falam que é 30% de livre-arbítrio. Mesmo assim, o destino de cada um, você nasce na família que você tem que nascer, porque tem um propósito de você estar nessa família, justamente por causa dos resgates, que na reconciliação fala isso. Né, os personagens, eles estão numa luta aí há vidas e vidas, né? Nossa. Eu não vou entregar direito aqui, não vou entregar a peça para vocês irem ver, mas assim,
existe um propósito para todo mundo que a gente conhece na vida, existe um propósito, né, para essas interações que a gente faz. Nada é por acaso, eu acho que nada é por acaso. Então, é isso. Esqueci o raciocínio. Não, eu acho que A gente tá tão profundo aqui. Tá tão profundo. A gente tá mergulhando aqui. Eu adoro Eu filosofar. posso falar também na reconciliação, Claro, mas fala, pode falar. Fala no início, falar depois. mais prática. Pode falar. Fala. Nossa. Aí a gente vai passar para outra peça Conta o depois. início, Carol. Ai, Como foi? Processo, o processo, então, a gente pode, porque foi uma luta mesmo. Sim. A gente começou a ensaiar essa peça em agosto de 2023. O Eduardo, eu já fazia Ladrão do Ladrão, então ficou, aí acabou a peça em julho e falou, vou te fazer uma peça. Agosto de 2023, aí era um outro elenco. Aí era o Paulo Camilo, a Cris... esqueci o Cris Trevisan, a Vivi Alfano tava, mas 2 atores não estavam. Aí começou agosto, setembro, outubro, novembro. Início eu acho que eu tava Dezembro. com um cabaré com ele, em cartaz. Eu tava com uma peça já com o Eduardo, que eu lembro desse movimento de vocês. Olha só, eu tava com ele em cartaz e eu lembro que ele tava nesse movimento aí já dessa peça escrita. Olha que loucura. E aí começou, e nada, e não acontecia. Quando estreia? Não, estreia em outubro, estreia em novembro, estreia em... Aí dá uma deixa pro ano que vem. Estreia em fevereiro, estreia. Gente, o que tá acontecendo? Nossa. Aí começa. Aí o Eduardo tinha uma viagem que ele ia fazer em março, aí ele mudou todo o elenco. Mudou o elenco, saiu o Paulo Camilo, saiu o Cris Trevisan, chamou o Catita Soares, chamou o Júnior e começou. Aí a peça começou, mas isso, quando você entrou março, aí começou março, abril, se não lembro, maio, junho, a peça só foi começar em agosto. Nossa. Isso é uma coisa assim. E Ela foi adiada o máximo que puder. Não, assim. Um ano. E vamos falar a verdade. Agosto de Não 2024. tem cenário a peça. Você Não, Não, o cenário já tava lá, né? Não, eu falo assim, é um cenário simples. sim, vocês entravam de ontem. A gente tem um cenário só para dar uma distinção do céu e da terra. Sim. Só isso. Não é um cenário pomposo. É uma coisa de atores. E isso mostra realmente como a peça é boa, porque a gente tem vários artifícios, né? Muletas, né? De cenário. De cenários que distraem as pessoas, mas aí ali é o talento de cada um. Né? Acho que isso é... E aí a reconciliação tá em cartaz, né? Sim, No Teatro Rio Cultural. todo domingo. Domingo às 17 horas. O Eduardo Martini com a Catita Soares. Agora a Carolina Ghirardelli tá no elenco também. E a Vivi Alfano. Né? E a gente, né? O Custódio e eu, estamos lá todos os domingos. Aliás, ela é mãe dele na peça. Eu faço Exato. Faço a primeira mãe, tem 2 na verdade. Verdade. Cheio de A Carolina Ghirardelli faz a segunda mãe. Tem vó também. Tem vó. E a Carolina Ghirardelli tem uma coisa super curiosa. A Carol, que ela é amiga da Solange Castro Neves, que é a dramaturga da peça. Olha! E quando a Luciana saiu, eu tava gente, sei que adora ele. O Eduardo falou assim, a gente precisa de uma atriz principal, a Luciana vai sair, Luciana vai atriz. Tá bom. Eu não falava com a Guira, sei lá, 5, 6 anos. Aí eu estou dormindo, deitada assim, fui dormir. Na minha cama. A Guira! Peguei meu telefone, deixa eu ver a foto da Guira. Deixa eu ver, a Guira não tá muito... a Guira, vou falar da Guira pro Eduardo. Que legal! Olha. Aí, chegou pro Eduardo, tem que ser a Carol, tal. Gostei dela mesmo. Liga pra ela. Cara, ela estava com a Solange quando ele ganhou. Surreal. Como não vai acreditar nisso? Me fala. Não, E outro detalhe, tem. a Solange havia escrito, porque quando a Solange escreveu, eu acho que ela escreveu no formato de filme, né? Isso. De uma série. A gente adaptou pro teatro. Olha, Então, a Solange escreveu Vitória para Oliveira. a amiga dela, que é a Carolina Ghirardelli. que incrível. Essa menina que acabou de entrar agora. Só que eu não tô sabendo de nada disso, assim, consciente, eu tô sabendo por aqui, né? Nossa. E o pessoal não para de falar, eu quero silêncio, me deixem. Imagina, eles estão te ajudando, né? Claro, agradece. Avisou que eles já trabalham. Agradece, né? Meu gente. Mas você é médium? Super. Entendi. E ainda tem essa perdição, porque a pessoa passa e fala, eu não quero. Aí bem fácil, você quer. Nossa, eu tô sofrendo. Você é médium também? Não. Sou muito sofrida, muito. Imagina o que tá dormindo é a Guira. Não, mas eles estão te ajudando. Será? Tem Claro. dúvidas?
Então, Pra quem que eu pergunto? Não sei. Tenho... A gente vai perguntar pro tarô daqui a pouco. Eu acho Vamos eu perguntar o gostaria tarô. de ter, tipo, ser mais desenvolvido assim. Eu, quando era criança, eu ia dormir e aí eu falava outras línguas. Então eu tinha essa mediunidade quando era criança. Eu acho isso incrível. Meu pai, ele me levou numa mulher e aí ela colocou um copo na minha cabeça de água. Parece que ferveu a água do copo, Gente. saiu fumaça e aí nunca mais eu tive aqueles, né, aqueles rompantes assim. Eu sei que eu trabalho muito em sonho. E eu trabalho às vezes mais em sonho do que na vida física, assim. Eu vou em lugares que tem muitas pessoas já morreram, eu vou enfrentando várias situações. E já trabalhei, já curei 2 pessoas em sonhos. E teve uma amiga minha que ela estava fazendo tratamento para engravidar. Aí eu sei que ela estava no hospital fazendo tratamento para engravidar. Liguei para ela no dia seguinte, a mãe dela falou que ela passou a noite no hospital fazendo tratamento para engravidar. Eu falei, então não se preocupa que ela vai ter filho. Hoje em dia ela tem 3 filhos. Olha. E eu fui almoçar com elas no dia seguinte. Então, assim, eu tenho essa... Tem uma história engraçada que eu vou contar aqui, que eu contei, eu nunca contei isso em vídeo, mas assim, eu paquerava um rapaz uma época. Olha o poder da mente. É. E aí ele tava muito perturbado. E aí, nossa, faz uns 20 anos isso. E aí eu pedi para Deus para enfrentar aquilo que estava obsediando ele. Se fosse permitido. Sim. Aí eu fui dormir, e aí eu vi a minha alma correndo atrás de outra. Que nem um flash, sabe? Porque nós somos luz, né? Nós não somos cor. Aí a minha alma, ela correu atrás de outra e vinha, e parecia filme, assim, sabe quando vai? Aí eu consegui parar a outra alma, eu coloquei o pé, aí virou um homem ruivo, de barba. Eu coloquei o pé no peito dele e fiz assim, ó. Tipo, para de incomodar. Acabei não ficando no rapaz depois, mas ele ficou livre. E aí eu encontrei com ele, ele tava sem barba, porque naquela época ele tava com barba, antes do sonho. Gente. E aí eu, tipo, meio que fiz uma desobsessão no sonho e consegui libertá-lo naquele momento. Mas eu pedi autorização para Deus. Sim. Legal. Então, a gente sempre tem que pedir orientação, autorização. A gente não pode interferir na vida dos outros se que eles queiram. Né? Então, nesse caso, eu pedi e não era para ser com essa pessoa e ficou no passado. A gente se encontrou depois, a gente está casado, a gente tem 2 filhos. Perdoei ele, porque teve uma época que eu fiquei bem. Tem a ver com perdão, né? Sim. Fiquei bem perturbada mesmo com o que aconteceu com a gente, mas eu perdoei. Depois que eu perdoei, a gente se reencontrou umas 2 ou 3 vezes, conheci a esposa, os filhos, está tudo bem. Então, acho que Você ajudou ele, né? Ajudei. Olha o tamanho da nossa responsabilidade com o outro. Sim. O quanto a gente tem influência sobre o outro. E aí a gente que tem essa... Uma habilidade, na verdade, é uma missão, né? Eu acho que a gente não faz isso porque a gente quer, a gente faz isso porque a gente foi conduzido, né? E faz parte de um trabalho maior. Hoje tanto eu quanto a Carol, a gente não tem dúvida sobre isso, porque assim, tanto eu quanto ela, a gente já tipo, negou peça espírita, eu 2 vezes, a Carol não sei quantas vezes, então assim, até de uma forma muito dentro, lá no fundinho mesmo, tinha um certo preconceito em fazer peça espírita. Eu sendo uma pessoa espírita. Você do meio. Do meio, só que assim, também tem um gap aqui nessa minha saída de Minas para São Paulo, que eu me distanciei bastante quando eu saí de Minas. Então, também não sei se é isso, uma coisa que eu até hoje não entendi, porque eu me distanciei mesmo. Em Minas eu frequentava toda semana, os meus pais, minha mãe. Sim. Depois que eu saí de lá, eu cheguei em São Paulo, cara, o mundo virou de cabeça abaixo. Então, não sei se é isso também que me colocou Deu uma travadinha e te resgatou. E aí, na verdade, a pessoa que mais me deu força para voltar para esse lugar foi o Eduardo. Porque assim, eu conheço o Eduardo, admiro muito ele como ator e tudo que ele faz. Eu olhei e falei, cara, aí tinha o nome da Bela Luciana Manizek, Solange. Eu falei, cara, por que não? Vamos fazer. O texto é legal, fala de uma coisa que eu acredito. Então vamos fazer. E aí a gente fez com muita dificuldade, mas a peça agora tá indo super bem.
E a gente está num momento que... Eu nem gosto de falar isso, mas assim, tem muitas igrejas satânicas surgindo por aí à luz do dia. Então eu falo lá nos Embaixadores da Paz, eu falei lá com o pastor, com o presidente, falei, a gente precisa falar sobre isso, porque o mal está tomando um lugar, está se espalhando, né? E as pessoas não estão tendo noção. Então, o mal está se espalhando porque o bem está se calando. Então, o bem ele tem que ter voz. Para o mal não achar que está tudo dominado, porque não está. Assim, Não, com acho que tem certeza. que... Com certeza. Vamos falar agora da outra peça? Você falou que essa semana do imposto de renda. Nossa, Eu consigo. nossa, já Quem foi. faz o imposto de renda é meu irmão, espero que ele esteja fazendo. Sim. Nossa, a gente está aqui num paquetão, né? É, Outra vamos coisa dar, tão né? diferente. Nossa. É. Então, a outra peça, Ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão, até parece, né? Porque ninguém para de roubar, na verdade continua, né? É imperdoável. Então, também tá lá. Você acha que ninguém para de roubar? Ninguém tem... Não, nessa peça. Ah, pô! Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão por isso, né? Porque Entendi. a gente fala da podridão das pessoas. Sim, né? sim. Então é um cara do imposto de renda que entra para pegar um cara que é um malandro que quer driblar, e aí você começa a ver que todo mundo, você vai vendo de perto, todo mundo tem o seu... Tem um lado negro da força. Tem, exato, tem as suas manchas aí. E aí só que é uma super comédia, o Eduardo Martins dá um show, como sempre, ele é fenomenal. Só eu, Eduardo, eu acho que ele já deve ser ator assim, ó. Há muitas vidas. Acho que ele Ele é era... artista muito Acho que ele foi um dos atores do Shakespeare. Sim, acho que ele não pulou uma assim, fazendo ator, porque não é possível, ele é muito bom. E é uma super comédia, assim, pra rir, sentar, rir muito, muito. É impossível não rir muito, ele dá um show. E é isso. Tá bom, então São assim... 6 atores, o Também tá na Custódio peça. também faz a peça. Sim. Sei lá, todo mundo que faz a E reconciliação. é sexta-feira às 9. Faz quase todo mundo, né? O elenco é quase o mesmo. Tirando a Vivi. A Vivi e o Mike, Você sabe que, tipo, você falou um negócio dos personagens, mas eu acho que os personagens, de uma forma muito inocente, embarcam nessa viagem do meu personagem, que é o Ricardo. Eu não acho que eles são, tipo, malandros. Mas você que é um malandro? É um malandro bobo. É um malandro bobo. Por quê? Não é um malandro da maldade. do fantasma da obra, do malandro do Boca de Ouro. Não, é um malandro que se fode, é um bobo. Ele é um bobo. O que ele quer, ele fez uma situação ali, deu certo no primeiro ano, deu certo no segundo ano, e ele achou que fosse passar. Porque eternamente ele E aí ele bota a namorada, que é a Carol, né, e o amigo na situação. Só que eles entram porque eles, cara, são inocentes. E eles entram. Eles, na verdade, eu acho que eles também se veem um pouco contra a parede. Eu acho que a Carol... Chama a Carol. A Carol. Carol. A personagem dela, eu acho que ela embarca mais, não sei porquê, eu acho que ela vai... É tipo mulher de malandro, né? Que vai na onda, né? Olha que é Ela, tipo assim, desagradável. parceira, vamos nessa, tô parceira. Assim, se fuder, tudo bem. Se der certo, A ótimo. gente vai pro exterior. Exatamente, mas assim, mas não são malandros, entendeu? Isso é que deixa a peça mais legal, porque esse cara aí vai acontecendo coisas. Aí chega a mãe. Aí chega a mãe. A dona do apartamento, que não quer mulher dentro do apartamento. É a comédia de situação, né? É a comédia de Aí a situação. mãe que sai, gente. Só que Ele é lembrou um pouco que sai de baixo. É a farsa. Sai de baixo. Vai Exatamente. que cola, é isso. Energeticamente, eu nem consigo falar da peça agora, porque eu sou muito agitada, eu tô assim. Eu já Tava em consideração. conciliação, Entendi. mas é um outro lugar, assim, Tá. nossa, Tá. é Escrachado. escrachado, é bem legal. E é legal, tipo, as pessoas falam, nossa, é você na outra peça, é você nessa peça. Nem parece. Porque assim, a gente também, a gente tá Mas com, ator é isso. a gente tá com personagens caricatos, isso que é legal. A gente, cara, vamos apostar no over, é uma peça, é uma farsa. Então vamos deixar tudo over. Claro. A roupa dos personagens, os personagens, Sim. porque é isso.
E É aí, bem sai de baixo mesmo. bem Miguel Falabella. Exatamente. Estilo Miguel Falabella. Esse tipo de peça eu adoro. Comédia de situação, eu adoro esse tipo de peça. Porque, cara, é você numa situação que você fala, mano, Como é que eu vou parar aqui? como é que eu vou parar aqui? Lembra um pouquinho o Agostinho Carrara também, É. de família, né? Tá sempre Isso aí. encrencado, né? Então, gente, eu vou parar um pouquinho só para falar dos... Aí vocês, o resto vocês vão assistir as peças. A gente tem que jogar parou ainda, tem que fazer um monte de coisa aqui. Papo super legal. Eu quero falar dos livros. Violetas na Janela eu tenho aqui em casa, mas acho que tá dentro do armário. E... que é justamente a autora da peça. Qual é o nome dela? Vera Lúcia Manizek. Vera Lúcia Manizek. Isso. Espírito, Antônio Carlos, Reconstrução. Espírito Antônio Carlos, pela Vera Lúcia Manizek. E aí eu peguei esses livros aqui, Cure-se pelos Passes, que tem tudo a ver, né, com o centro espírita, com essa questão de você tá cuidando do lado energético, pessoal. Centelha Divina, eu já li esse livro há muito tempo. Eu li faz pouco tempo, eu marquei tudo. Nossa. Eu tenho mania de grifar, ó. Sim, eu faço isso também. Eu faço. E aí aqui fala de você acender a sua luz interna, resumindo, né? O Centelha Divina. E essa menina é fantástica, Maia Andrade. Ali o Livro do Perdão, que eu já falei outro dia, o Livro do Perdão, para curarmos a nós mesmos e o nosso mundo. Aliás, uma amiga deles, que é minha amiga Mari Rai, a gente conversou no podcast, depois vocês assistam, que tá maravilhoso também, sobre o perdão. E ela falou que o perdão é você se liberta daquilo. E você deixa a pessoa liberta também. Porque se a gente parar para pensar, se a gente ficar com raiva de alguém, é o nosso fígado que sofre. Se você está com ressentimento, é você que está mal. A pessoa às vezes nem está pensando naquilo. A pessoa às vezes não está nem... Às vezes a pessoa não fez por mal, ou ela faz isso com todo mundo, aí é um karma dela, né? Então, assim, sempre a gente tem que olhar para a gente. Como é que eu estou nessa situação perante o outro? Então, por isso que existe o Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono é muito bonito o significado, até porque eu te amo, me perdoe, sinto muito e obrigado. Então, eu te amo porque... E é uma coisa de autolimpeza o Ho'oponopono, né? Eu te amo porque eu me amo. Sinto muito ter provocado isso em você, porque fui eu que provoquei a situação, às vezes por um resgate de outra vida, né? Um resgate dessa própria vida. Sinto muito, eu te amo, sinto muito, me perdoe, né? Porque é de mim para você também, né? É alguma coisa errada que eu tenha feito, a outra pessoa também pode ter feito. E gratidão, muito obrigado, né? Obrigado por você estar me ensinando sobre isso, porque todo mundo é nosso mestre, até os nossos inimigos dizem que os nossos inimigos são os nossos maiores mestres. E quando você tem essa... Nossa, vocês me inspiraram hoje. Quando você tem essa... Não é habilidade. Quando você tem essa disposição para fazer o bem e para se sentir bem e para espalhar coisas boas, dificilmente alguém vai te afetar, né? Principalmente porque você tem uma proteção espiritual imensa, né? Eu acredito muito nisso. E a gente tem essa proteção. Então, assim, você não vai se ver comigo, você vai se ver com eles aqui, ó. Né? Bem, né? Tô tirando um pouco fora, mas resolvem com eles, que eu vou cuidar da minha vida. A gente tá com o coração, né? Super. E, falando nisso, Prioridades da Alma, que é do Prem Baba. Não, isso aqui não é do Prem Baba. Esse daqui é Suryavan Solar, que eu amei conhecer também, é um outro mestre espiritual, que é xamânico. Ele tem... Eu conheci todos os... É engraçado, mas assim... Talvez eu tenha vivido essa vida mesmo, porque todos os mestres que eu conheço, eles acham que me conhecem de algum lugar. Não é verdade? Eles têm essa sensação que me conhecem de algum lugar. Então, assim, no astral a gente bate papo, né? Depois a gente se conhece pessoalmente. Ou se reencontra. Ele tem um livro que eu adoro, de animais xamânicos, que fala do poder dos animais, dos nossos aliados.
E aí eu abro de vez em quando para ver alguma coisa da minha vida agora. Quer que eu traga esse pra gente escolher o Seu podcast, é seu podcast. Vamos lá. Agora a gente vai parar um Tô pouquinho. muito obrigada com o meu cachorro esses dias. Muito. Eu ponho assim a mão nela, ela fala comigo. Eu falei, Mas os meus gatinhos falam comigo toda hora. A gatinha falou, então. A gente vai parar um pouquinho, eu vou escolher os tarôs para trazer para eles aqui e a gente já volta, tá bom? Até mais. Sejam muito bem-vindos de volta. A gente vai agora para a parte 2, a parte dos tarôs, da finalização do programa, mas eu vou começar entregando o Oscar para nossa amiga Carol aqui, para já visualizar o Oscar. Thank you, God. Thank you, God. O Oscar de Hollywood. De Hollywood. Thank you. Meu discurso em inglês. Parabéns. E aí, pro Júnior não ficar triste, também vou entregar o Oscar pro Júnior também. Pode Não, já tô também, né? Você também não sonha com tapete vermelho? Sonho, claro. Com certeza. Por quê? Né? Isso aí. Então tá, vamos deixar o Oscar aqui. Aqui. Porque isso aqui é o símbolo da Orionte, Sim. que é o grupo que eu fazia parte. Eles mudaram as configurações. Vamos lá, eu vou tirar o tarô. Você fala bem inglês? Não, falou bem médio. Tá, você fala bem inglês. Médio também. Mas se tiver que ler aí, eu vou ter capacidade. Falar fluentemente. Vamos ler. Não, mas é melhor. Isso é inglês, né? Óbvio. Esse é inglês. Yes. Viu? Tem uma menina que ela veio aqui na última entrevistada, a Gabi, que eu tava toda preocupada com o inglês. Ela tem um aplicativo aqui. Resolvo rapidinho. Nossa, Não, ela colocou o aplicativo e traduziu na hora. Então, ela pensou, Só que eu esqueci de pegar qual aplicativo que É o Google Lens. Google Lens? Lens. veremos. Tira uma carta. É a carta da sereia. Tira assim aqui? É uma. Faz assim e escolhe uma. Até parece ela, ó. Seria da. Não sei mesmo. Endurance. Keep going. Keep going. Vou tentar ir traduzindo. Vamos ver que eu tô treinando inglês naquele Duolingo. A longa jornada começa, ou quando uma questão vem à tona. Peregrinação. Hã? Peregrinação. Boa. Essa peregrinação, ou ambição, ou desejo, um sonho que você deseja criar, que a gente falou de cocriação, né? No mundo terrestre. No mundo terrestre. Que você vive como humano, isto é excitante no começo. E a chave do conhecimento continua sendo uma mentira. Agora eu tô vendo. Still lies before you. Aí eu não consegui. Before you é antes, Antes né? de você, Você está começando, né? Importante estágio da sua jornada e é essencial que você continue. E esse é recado para todo mundo que está vendo a gente também. Esse é o tempo para continuar a jornada que você se comprometeu, porque você está sendo testado e você pode passar no teste. Você pode passar nesse teste. Não, as cartas que saem são muito de acordo com o que a gente está vivendo. Mas você precisa continuar correndo, você precisa continuar em frente. Olhos, eyes forward. Intenção focada, propósito claro, recommitted, se comprometa e continue. Resumindo, é isso. Você está no caminho certo, não perca o foco. Né? Eu também, hoje eu tirei essa carta até, que eu estava falando do Papa, e aí era 10h10 da manhã, quando tem os horários, vocês conhecem isso, né? Quando aparece o mesmo horário, 10h10, 11h11, tem um recado do universo pra gente. Então, eu tinha colocado uma postagem às 10h10 e saiu exatamente esse recado. Você está no caminho certo, siga seu coração, continue em frente, tá tudo bem. É isso. É isso que as sereias falaram pra você. Nossa, sereias. Obrigada, sereias. Agora não me ajudaram, mas agradeço. É inglês também? não, esse é em português. Legal. Obrigada, né? Lógico. Brincadeira. Lógico. Eu descobri um aplicativo aí que ensina, além do Duolingo, tem um outro que eu conheci esses dias que você tem conversação em inglês. Nossa, isso tudo E é tipo R$30 por mês. Vale muito a pena.
Nossa, como? Não precisa falar inglês, né? Você não fala inglês também? Fala. Aí, por que você não veio? Você não veio ajudar? Ah, eu falo, mas assim, não muito bem, né? Não quero. Inspiração, saiu pra ele, olha que legal. Nossa, eu já estava inspirado Isso hoje é mesmo, né? importante. E é uma coisa difícil da gente manter todos os dias. É. Inspiração. Verdade. Inspiração. Confie na sua inspiração e tenha coragem de colocá-la em prática. Você está passando por uma transição que se relaciona verdadeiramente ao espírito. Isso é um sinal. Deixe o É espírito muito fazer em direto. você a sua morada e flua com ele. Que a gente estava falando que a vida resgatou ele, né? Ele mesmo falou na entrevista que a vida resgatou ele daquela família espírita. E aí ele veio para São Paulo, ele se perdeu um pouco disso e aí a vida está resgatando ele para ficar realmente centrado, né? Para voltar para esse mundo que é mais seguro, vamos dizer assim, né? Quando seguir a sua inspiração, podem surgir obstáculos que coloquem à prova a sua tenacidade e coragem de concretizar a verdade. Deixe de lado a hesitação, a ambivalência, as dúvidas e justificativas para não agir. Seja simplesmente fiel à sua inspiração. Quanto mais duvidar dela, menos inspiração terá. Os seus relacionamentos, os seus projetos, a sua carreira, todos recebem inspiração. Você está aberto a ela? Manter-se vivo, flexível e espiritualmente energizado é receber inspiração e colocá-la em prática. A fonte da inspiração dentro de você é infinita. Acolha o espírito dentro de você. Visualize e sinta a inspiração entrando pelo topo da sua cabeça e se instalando no seu peito. A inspiração diz: expire o torpor e a confusão e inspire luz para o espírito, pura e o espírito. Que tipo de prática inspira você? Afirmação: eu confio na inspiração certa em todas as situações. Legal, gostei. Uau, tá bem. É legal pra gente também, né? Todo mundo inspirado. A gente tá, Seguindo. Agora, Oráculo da Iluminação, que eu adoro. Aí você tira uma cartinha, ele tirou. E aí, depois eu vou abrir os animais de poder e ver qual animal que vai ser o recado pra gente hoje. É em inglês. Esse. Esse é em português. Tudo em português agora. Nota 0 pra mim. Qual Tô que é esse estudando aqui? Que é isso? Esse é o Oráculo da Iluminação de Uma Piracanga. iluminação. Vai me dar uma iluminação. Isso foi criado em Piracanga, na Bahia. Numa comunidade bem bacana. Essência da adorei! abundância. Essência da abundância, tá vendo? As cartinhas. O universo é puro, é pura abundância e a Terra fornece tudo o que é necessário para você viver com segurança. A natureza te dá abrigo, alimento, beleza, diversão, te harmoniza, te revigora. Beba desta fonte de nutrição eterna, de onde se exalta toda ação criadora que te permite mover com serenidade pelos caminhos que se apresentam a ti. Abra-se para esse movimento natural que flui. O que é isso aqui? Bicho. Que flui. Agora eu perdi. Tem um bichinho aqui. Ah, eu bichinho. Ainda tá no livro. Beba dessa fonte de nutrição eterna, de onde se exalta toda ação criadora que te permite mover com serenidade pelos caminhos que se apresentam a ti. Abra-se para esse movimento natural que flui constantemente no dar e no receber. Seja um elo nessa corrente de pura abundância, pois quanto mais você se permite dar, mais você terá capacidade para receber aquilo que o universo deseja te ofertar. Confie que te será revelado o momento preciso para dar, oferecer ou criar, a partir dessa fonte de fluxo expansivo do espírito, que gera o fluir do seu abastecimento energético constante. É o momento de dar e manifestar a sua abundância divina. A era do ter chegou ao fim. O novo tempo é a era do ser, que nos pede desapego e mudanças de comportamento em relação ao mundo material. Se conecte ainda mais com a fonte da vida para sentir seus cheiros abundantes, ouvir seus sons infinitos, presenciar seus ritmos, apreciar a abundância florescer em cada fruto que amadurece. Chegou o momento de desfrutar da abundância ilimitada que a vida tem para te oferecer e que você tem a oferecer. Uau!
Impressionante isso aqui. Gostei. Legal. Ah, você. Esqueci de você. Fazer a cartinha. Tem uma formiguinha aqui. Formiguinha? Uma formigão. Era uma formiguinha. Deus, formiguinha. Tem açúcar nesse livro, né? Amor humano. Essência do amor humano. Amor humano. O amor humano é a energia que traz o reconhecimento da união com o outro, é a vibração material do ser. Quando você descobre que não há diferença entre amar e ser, pode simplesmente liberar essa energia e se conectar com a sua própria essência. Entenda que no amor não há perda de energia. Seu amor sempre fica na sua aura, assim pode oferecê-lo livremente. É como alguém disse uma vez: você é quem você ama e não quem ama você. Isso aqui é complicado. Quem que a gente chama? Deste modo, o amor humano pode produzir a cura mais profunda de todas, pois quando eu reconheço que o outro me ama verdadeiramente, o que eu usufruo não é da sua energia, e sim da minha própria, que é reconhecida ao ver o que desperta no outro. Aquele que nos ama espelha a sua própria maravilha. É deste modo me curo a mim mesmo sem perceber. Que lindo recado, né? Que lindo, né? Aí, vários recados. Aí agora eu vou pegar o livro do Suryavan, eu adoro, que é pegar um recado, ver qual animal vai sair pra gente, um recado pra todo mundo desse animal. A lhama e o guanaco. Perto do céu estamos, nas montanhas do sul, onde o mistério sempre nos chama, bem como o forte brilho do sol. Nossa pele suave emana a doçura e o calor que nos Andes desde sempre nos acompanham. Eu vou direto pro recadinho. Quando uma lhama aparecer ou um guanaco aparecerem no nosso caminho, devemos correr em busca de um instrumento de sopro e tocá-lo toda vez que a nossa mente comece a devagar. Concentremos-nos no som e na pausa de silêncio que existe em sua melodia. Respiremos e sigamos normalmente em nossa vida. Isso nos ajudará a encontrar nosso próprio equilíbrio. Eu já tenho aquela roda musical mais tarde, né? Mas a nossa live é que ela vai na segunda-feira pro ar. Então, já vou ter passado. Coisa aqui. Eu não sei se Espero que não seja família. Tem mais um pedaço aqui. Jura? Nossa. Eu acho que eu não tenho de aranha. Tá vendo? São tantas emoções. Então, gente, adorei estar com vocês aqui. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Espero que vocês tenham gostado. Muito. Né? Divulguem depois o podcast Alquimísticos. Quando é que vai do ar? Segunda-feira. Na próxima Segunda-feira. segunda? Tá aí. Tá? E a gente vai agora fazer um videozinho, enfim. E vamos terminar. Beijo para vocês.